Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 mitos sobre as drogas e a dependência que você provavelmente já deve ter ouvido e às vezes até repete isso várias vezes, mas que são frutos do senso comum e dos achismos e que precisam ser abolidos da nossa vida, do nosso vocabulário e da nossa prática diária de recuperação. Se você é um dependente químico em recuperação ou um familiar de um dependente químico, você precisa eliminar estas crenças e mitos do seu dia a dia, parar de repetir isso automaticamente, pois além deles não refletirem a realidade, são nocivos e antiterapêuticos para qualquer pessoa ou família que está tentando lidar com a dependência química. Esses mitos são conceitos enraizados em nossa cultura e sociedade. E quem está em contato com grupos de apoio, comunidades terapêuticas, clínicas de recuperação e com pessoas do meio em geral, certamente já ouviram alguma destas frases que eu mostrarei nesse vídeo. Portanto, fique até o final do vídeo e já deixa o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram, participe também das nossas listas de transmissão no WhatsApp e fique por dentro dos nossos conteúdos semanais. O link está na descrição do vídeo. E participe também das nossas transmissões ao vivo nos domingos às 9 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, como eu estava falando, o assunto das drogas e dependência química é cercado de mitos absurdos. Nós ouvimos eles nos grupos de apoio, nas clínicas, nas comunidades terapêuticas e também ouvimos das pessoas em geral. Estes mitos são prejudiciais para o debate sobre a dependência química e também para o tratamento das pessoas que precisam de ajuda. Portanto, se você está tentando parar de usar algum tipo de substância ou é um familiar querendo ajudar alguém que usa, preste bastante atenção nesse vídeo e nunca repita estas frases. Os mitos são aquelas coisas que vamos ouvindo das outras pessoas e com o tempo vamos repetindo isso igual um papagaio, sem ao menos questionar sobre a veracidade daquilo, se faz sentido, se condiz com a realidade, se é comprovado cientificamente, etc. O primeiro mito é a frase que frequentemente a gente ouve por aí: adicto é tudo igual, só muda o endereço. Não, adicto não é tudo igual. E isso é uma forma de estigmatizar a pessoa que sofre com uma adicção. Ninguém é igual, embora as pessoas possam ter algumas características semelhantes, como a preferência por uma droga, por exemplo. Mas mesmo que duas pessoas usem a mesma droga, elas têm relações distintas com a droga. Algumas pessoas começam a usar por curiosidade, outras começam porque passaram por momentos difíceis na vida. Algumas pessoas usam para trabalhar, outras usam para se divertir. O que eu quero dizer é que, por mais que as pessoas sejam dependentes, a relação com a droga é diferente. Portanto, nenhum adicto é igual. Esse mito, ou melhor, essa crença, nos leva a cometer muitos erros na recuperação. Pois se todo adicto é igual, logo a recuperação deve ser igual também. Aí eu começo a fazer comparações absurdas do tipo: o fulano parou e eu não, eu recaí e ele não, se o vizinho parou indo na igreja, você também tem que ir e parar e etc. O segundo mito é muito conhecido: quem recai, recai porque quer. Acreditar que a recaída é um ato voluntário é um grande erro que mostra falta de conhecimento sobre o assunto. É uma visão simplista e limitada sobre a dependência química, pois quem acredita nisso entende o uso de drogas e a recaída como se fosse uma escolha pessoal, como se tudo fosse questão de vontade. Ou seja, se eu quero parar, eu paro. Logo, se eu volto a usar, é porque eu não quero parar. Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Por que você não emagrece? Porque você não quer? Ou porque tem uma série de fatores envolvidos, como fazer regime, fazer atividades físicas, evitar doces, massas, frituras e etc. Não é tão simples, né? Querer parar é importante na recuperação, mas o que leva uma pessoa a recair não é a sua vontade em recair, mas a falta de habilidades e recursos para evitar as recaídas. A pessoa que recai quer usar, mas não quer recair. E querer usar é diferente de querer recair. O terceiro mito é a tal falta de vergonha na cara. Essa expressão é famosa e todo mundo já usou algum dia. Na minha opinião, quando uma pessoa diz que é falta de vergonha na cara, isso quer dizer não tem a mínima ideia do que eu estou falando.
Explicar um problema de dependência como se fosse vergonha na cara revela profunda ignorância sobre o assunto. É como se fosse um norte ético e moral que separasse os que têm vergonha na cara dos que não têm, os que são superiores moralmente falando e os que não são, que são fracos, imorais e com falhas de caráter. Saiba que estas crenças já causaram muitas guerras no passado. Mas voltando ao assunto, a dependência química é complexa. Interromper o comportamento compulsivo de uso envolve um processo, muitas vezes lento, custoso e cheio de obstáculos e ações concretas de mudança. Reduzir toda a complexidade desse problema a esta simples e ignorante frase é jogar no lixo décadas de dedicação em estudos científicos. Se você está tentando ajudar algum dependente e acredita que parar de usar drogas é só ter vergonha na cara, você só vai atrapalhá-lo. Agora, se você é um dependente químico ou um usuário que está se conscientizando sobre o seu uso e deseja parar, elimine esta crença do seu vocabulário. O quarto mito é: está nervoso, irritado e estressado porque quer usar. Nem tudo que acontece com a pessoa significa que ela queira usar. Qualquer pessoa em algum momento fica nervosa, irritada ou estressada ou angustiada e etc. Nós somos seres humanos e os sentimentos e emoções fazem parte da vida. Acreditar que tudo que acontece com a pessoa tem a ver com a droga coloca a droga no centro de tudo. Você fica obsessivo, excessivamente preocupado, paranoico e isso sim pode levar à recaída. Sentir emoções e expressá-las deve ser um processo natural, saudável e terapêutico. Ficar camuflando emoções, negando ou fugindo é tão nocivo quanto achar que tudo está relacionado com o uso de drogas. O quinto mito é a frase: se realmente tivesse vontade, conseguia. Esse mito é muito parecido com o segundo: quem recai, recai porque quer. Porque quem acredita nesse mito acha que só a força de vontade é o suficiente para parar de usar drogas. Só ter força de vontade não faz ninguém parar de usar drogas. Acreditar nisso é tão absurdo quanto acreditar que para ser médico basta ter força de vontade. Não, não é só força de vontade. É preciso concluir o ensino médio, estudar muito, prestar vestibular, passar no vestibular, estudar medicina por 9 longos anos e então concluir a faculdade para começar a atuar como médico. Perceba aqui que não é só força de vontade. É necessário muita coisa no caminho, como capacitação, anos de estudos e dedicação e etc. Assim como o curso de medicina ou qualquer outro curso, parar de usar drogas exige preparação, aprendizagem de habilidades e recursos. Não é só força de vontade. Talvez a força de vontade seja a motivação inicial que é importante para começar o processo, mas ela sozinha não faz nada. Portanto, o mito, se realmente tivesse vontade conseguia, defende a ideia de que todas as pessoas que usam drogas conseguirão parar de usar só com a força de vontade. Aí eu te pergunto, se isso é verdade, por que tem tanta gente, tantos profissionais estudando sobre o assunto, se capacitando, criando métodos de tratamento e políticas públicas, sendo que basta ter vontade para parar que a pessoa para? As pessoas que conseguem parar de usar drogas não é porque têm vontade de parar. Muitos têm vontade e não conseguem. As pessoas param porque buscam alguma forma de ajuda e tratamento. E salvo uma rara exceção que param sozinhas. O sexto mito é que a pessoa precisa sofrer para aprender a dar valor. Esta é uma crença enraizada na nossa sociedade. Entende-se que, quando a pessoa sofre, ela aprende. Uma outra frase muito comum parecida com essa é: se não é pelo amor, é pela dor. É inegável que o sofrimento traz ensinamentos valiosos e importantes para o nosso amadurecimento como pessoa. Mas não é só o sofrimento que ensina. Não podemos esquecer que a dependência química já produz muito sofrimento por si só. E muitas pessoas que buscam ajuda, na verdade estão querendo dar um basta nesse sofrimento. Aí, a solução seria ainda mais sofrimento? Acho que não, né? Essa crença de que só o sofrimento ensina justifica muitas ações e maus tratos. Ações que até violam os direitos humanos. Algumas instituições têm como fundamento esta crença. Acreditam que, se a pessoa sofrer dentro de um tratamento, ela vai aprender a dar valor e nunca mais vai recair. Mas isso não é verdade, até porque na vida de adicção a pessoa já sofreu demais e isso não fez ela parar, embora ela queira dar um basta no sofrimento dela. O acolhimento, a tolerância, a empatia e o amor também ensinam, e na minha opinião, ensinam até mais do que o sofrimento. E o sétimo e último mito
é para os familiares e codependentes. Se amasse de verdade, não usava drogas. Esse mito é uma crença distorcida e egocêntrica, pois normalmente os familiares interpretam que a pessoa usa drogas por não ter consideração pela família, como se uma coisa tivesse relação com a outra. Aí eu te faço uma outra pergunta. Quando você fica doente, é porque você não ama sua família? Creio que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Com a dependência química é a mesma coisa, afinal é uma doença. A família acredita que se o dependente químico amasse realmente a família, ele não usaria. Mas isso é fruto do egocentrismo, da visão centrada em si mesmo. Pessoas egocêntricas têm a tendência a interpretar o mundo sempre em primeira pessoa. Ou seja, tudo é por causa dela, tudo é culpa dela ou tudo é para ela. Em outras palavras, pessoas egocêntricas se enxergam no centro de tudo. A dependência química afeta a capacidade da pessoa de se relacionar e exercer a sua afetividade. Por isso, quando um dependente usa drogas, ele está incapaz de sentir afeto, pois está cego pela sua compulsão. Por isso, quando ele usa, não tem nada a ver com o amor ou com o outro, mas com a sua própria dificuldade de ficar em abstinência.